Ele é psicoterapeuta, orientador profissional, supervisor clínico, diretor da Clínica Léo Freiman. Mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela USP, autor de mais de 20 livros educacionais, entre os quais se destaca a Metodologia OPE, Projeto de Vida e Atitude Empreendedora. Consultor empresarial em programas para desenvolvimento humano, palestrando por diversos países no mundo, como Argentina, Espanha, Portugal, Cabo Verde, dentre revistas e jornais, principais portais de notícias do país, ele está aqui com a gente, batendo um papinho. O grande Léo Freiman. Aqui com o professor Léo Freiman. Olá, pessoal. Léo, qual a importância da gente explicar para os nossos professores de outros componentes curriculares, tipo matemática, química, geografia, língua portuguesa, qual é a importância de trabalhar o socioemocional, o projeto de vida dentro das próprias aulas? Vamos lá. Antes de tudo, vamos desgourmetizar o socioemocional. Vamos. Tem uns palavrões, né? Itinerário, propedêutica, rubrica. O mundo da educação adora esses termos, né? O que é socioemocional? Sócio, relações com os outros, né? Emocional, relação com a gente mesmo. Então, qual é a chance de um ser humano prosperar, florescer, se ele não tiver um bom desempenho nas competências socioemocionais? Eu posso pensar aqui num celular. Quando a gente compra um aparelho novo, a gente vai descobrindo, né, Rafa? Como é que liga, como é que desliga, como é que economiza bateria, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Na medida em que a gente vai entendendo as propriedades do celular, a gente vai ganhando o quê? A chance de ter prosperidade, usa melhor. Dá pra editar assim, dá pra passar uma foto desse jeito, pô, dá pra já editar um podcast, uau, que legal. A gente vai se encantando com o aparelho na medida em que a gente vai ganhando propriedade ao entender as propriedades dele, né? Tô brincando aqui com as palavras. Então, na verdade, quando a gente vai ganhando propriedade sobre como funciona o cérebro, as relações humanas, como é que a gente projeta a vida, né? Porque o ser humano pode, como professor, inspirar ou pirar. Todo mundo teve algum professor que inspirou ou pirou, né? O professor faz a matéria, pode deixar a matéria chata ou pode fazer com que o aluno adore aquela matéria, né? Exatamente, e uma letra define isso, né? O A ou o E. O professor inspirador, quando termina a aula, o aluno fala e quando começa, o aluno fala E todo mundo já teve o contrário, né? Aquele professor que quando tinha aula deles falava ele não faltou, e quando termina a aula fala assim, né? Então, é a gente pensar. Dizem que a gente não vem com manual de instruções. Bom, e daí? E se a gente pudesse construir o nosso manual de instruções? E se a gente pudesse, ao nos conhecermos, ao desenvolvermos o nosso caráter, ao fortalecermos os nossos valores, entender quem eu sou e o que me faz florescer, quem eu sou e o que me faz apequenar, quem você é e como eu contribuo com a tua vida. Porque, Rafa, se você pensar, no mundo de hoje todo mundo quer ser importante, mas sai na frente aquele que se importa, que vem da língua portuguesa in, dentro, mas portar. Por que um médico, um professor, um engenheiro, um arquiteto tem sucesso? Porque ele faz o mundo melhor. Exato. A gente vive numa cultura de egoísmo, de reatividade, de receber. E o projeto de vida, na verdade, é o quê? É o destino do ser humano, é projetar vida. Se a gente pensar, isso é bíblico, né? Não é do Léo. Deus nos deu o quê? Um jardim de delícias. Mas será que a gente é uma delícia pro outro? Porque tem gente que é ácido, será que o outro né? também é delícia pra gente? Tem gente que é tóxico, né? Tanto que a gente fala, o acidente, o professor acidentalmente ensina o aluno, ele é tóxico, ele é chato, ele é rabugento, ele não tá legal com a vida, ele não tá projetando vida. Então ele não tá desenvolvendo suas competências nem sociais com o outro, nem emocionais consigo. Ele tá vivendo no modo rascunho, como a gente fala. Às vezes por dor, sofreu um bullying, se separou, não teve uma relação com o pai. Ele não tem propriedade sobre como lidar consigo. Então ele é um acid ente, ele é um ente ácido, é o composto do doce ente, o ente doce. Eu não tinha O pensado por ente esse doce, momento, bacana. que ele adoça, ele alimenta, ele faz o outro mais forte. Então, o que é um projeto de vida? É o ato de pegar a vida nas mãos, de ser autor da sua história, mas uma história que nunca é para si. Se a gente olhar boa parte das angústias, depressões, ansiedades, desencantos, o que é? É a falta de um sentido para a vida.
a vida me deu um tapa. E o que eu vou fazer com esse tapa? Eu vou devolver um outro tapa? Ou eu vou me diminuir? Ou eu vou resiliar? E hoje no pós-pandemia, Rafa, todo mundo fala do estresse pós-traumático. E pouca gente está falando sobre aquilo que a logoterapia, que é a base fundadora da UPE, fala, que é justamente a superação pós-traumática. Se Viktor Frankl, o criador da logoterapia, sobreviveu a Auschwitz com saúde mental a partir do ato de se agarrar em seu projeto de vida, imagina um aluno normal, imagina um professor normal, você, eu. Isso é o que nos liberta, o quê? Da vontade ou da motivação. São duas ilusões do ego. Ah, não estou com vontade, e daí? Ah, mas não estou motivado. Mas a enorme maioria das coisas que edifica a nossa vida, né, que edifica, que fortalece a nossa vida, tem que esperar vontade, tem que esperar ter motivação. É o propósito. Igual eu falo pra ir pra academia, né? Não tem vontade de ir pra academia, eu tenho que ir, né? Escovar dente, fazer lição de casa, estudar, se preparar. Tem muito colega nosso que não abre um livro há anos. Eu dou aula do meu jeito, não tenho tempo. Nós temos 1440 minutos. Quanto tempo a gente gasta odiando, fofocando, reclamando, reagindo? Quanto tempo a gente gasta construindo? Quanto tempo a gente gasta lapidando? Quanto tempo a gente gasta aprendendo? Confúcio falava, né? Quem pergunta é tolo por 5 minutos. Quando eu falo, poxa, não estou conseguindo tocar aquela classe. Poxa, aquele cliente não está melhorando. Poxa, aquele meu paciente não está melhorando da depressão. Se eu tenho a humildade e por 5 minutos eu aceito, né, essa dor de não saber, eu entro no lugar da tolice, mas eu tenho humildade, eu vou buscar conhecimento. E ele fala, né, Confúcio, mas quem não pergunta é tolo para sempre. Verdade. Então, acho que cabe a pergunta, né? Você tem se permitido ser humilde? Porque é a humildade que é a mãe da sabedoria. A humildade eu vejo como uma chuva que vai molhar a sabedoria. Ser humilde é o que nos faz prosperar. Um professor tem que ser humilde. Um ser humano tem que ser humilde, porque ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, ninguém consegue tudo, ninguém é tudo. A gente precisa um do outro. E o projeto de vida é entender como o ser humano funciona e como eu posso projetar vida na minha tela mental, como eu posso projetar vida nas minhas relações, nos meus atos, na minha existência que é indelegável, que é irrepetível, que é inadiável. Porque a vida, você falou, ela vai nos dar um monte de dores, etapas e rasteiras e dificuldades. Mas o que eu faço com ela é uma decisão que cabe só a mim. Nossa, linda demais, linda demais. Muito obrigado, né? Obrigado, querido. Foi ótimo ouvir você. Cara, incrível, né? Esse projeto lindo que você tem, que projeta a vida para tanta gente. Vou querer ver esse filme para curtir. Vai ser uma honra para mim. Vamos fazer um projeto juntos ainda. Certeza, já estamos fazendo. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Valeu, pessoal. Até.